Olá, seja bem-vindo ao módulo 5 do curso Inteligência Artificial Aplicados para a Empresa. Caso você chegou até aqui e não acompanhou as aulas anteriores, recomendo que você assista as outras aulas para que você possa entender e aplicar o que vamos estar ensinando nessa aula. Hoje falaremos sobre segurança, LGPD e governança de IA. Hoje, a maioria das empresas, os colaboradores utilizam a inteligência artificial, mesmo sem conhecimento dos gestores. E isso pode causar um dano muito grande para a empresa, porque a gente não sabe se eles podem estar compartilhando um dado sensível na empresa, estar compartilhando dados do cliente, deixando de maneira exposta. E uma pesquisa feita pela Forbes, pela Iona, uma especialista em inteligência artificial, fala que, segundo a Salesforce, 47% dos profissionais admitem usar IA no trabalho sem aprovação formal da empresa. E a McKinsey aponta que 59% das organizações ainda não têm diretrizes claras para esse uso. O que isso quer dizer? Os colaboradores estão usando de forma irregular porque a empresa não tem o compliance ainda de como utilizar, de quais dados podem ser compartilhados. E o problema é que ninguém está gerenciando esse uso. Os dados pessoais do seu cliente, CPF, endereço, ele pode estar sendo compartilhado, contratos com cláusulas de confidencialidade, dados estratégicos da empresa, planejamento, precificação interna, senhas, credenciais, dados de acesso, informações de funcionários, salários, avaliações, questões médicas. E isso vai muito contra a LGPD, e isso pode ser um problema para a sua empresa, pode causar processos e danos futuros. É importante que você saiba, porque você pode utilizar IA para tratar os seus dados e cuidar da sua empresa, ter métricas sobre a sua empresa, mas porém de maneira segura. Uma forma é anonimizar os seus dados. Por exemplo, relatórios financeiros substituem os valores reais por proporcionais ou fictícios, ou mude os dados da sua empresa, os dados dos seus clientes. Análise de processos internos. Escreva um processo sem identificar cliente ou colaborador. Contratos e modelo. Use a estrutura, remova os dados reais, remova o CPF, remova o endereço, remova os valores que você colocou. Então, ele vai analisar todo o documento, mas ele não terá acesso aos seus dados que você está compartilhando. E tem 3 ações práticas que você pode fazer essa semana para melhorar a sua empresa, para que ela não caia em desuso com a LGPD. Uma ação 1 é criar uma lista clara de proibições. Documente uma página o que não pode ser inserido numa ferramenta de IA. Compartilhe com o seu time. Não precisa ser um manual jurídico, não precisa ter escrito em juridiquês, mas precisa ser claro o suficiente para que qualquer pessoa ela possa entender sem dúvidas. Por exemplo, na nossa empresa, a gente não pode compartilhar dados que tem o nosso CNPJ, ou o nosso CPF, ou dados do nosso cliente, dados de valores de contrato. Se for analisar algum contrato, você pode eliminar e riscar os nomes, as assinaturas. É importante você ter esse cuidado também, porque você não sabe para onde esses dados estão indo. Uma segunda ação é: defina quem aprova o uso de IA em processos novos. Sem essa definição, cada pessoa pode tomar sua própria decisão. E com ela, você tendo uma pessoa responsável para isso, você vai ter uma rastreabilidade, você vai conseguir identificar quem está liberando o acesso ao seu time. Por exemplo, o marketing está criando artes com inteligência artificial. Mas depois de criar, ela tem que passar para um gestor para verificar se o material que eles mandaram para ele para criar essa imagem, ela tem algum dado de algum cliente. Um outro exemplo é, o seu jurídico está utilizando para analisar contratos. Você vai verificar se as pessoas estão compartilhando com os dados dos seus clientes. Então, isso é uma maneira simples de você abordar no dia a dia, tanto nas reuniões, as diárias, as mensais, e incentivando o seu time a tomar cuidado também com os dados deles. Uma terceira ação é escolher ferramentas homologadas para uso corporativo. Para tarefas que envolvam dados da empresa, use apenas ferramentas com controle empresarial que garanta a não utilização de dados para treinamento. O custo extra comparado a você comprar uma ferramenta, você assinar para o seu time, é muito menor que o risco de você tomar um processo. Então, hoje em dia, existem ferramentas que são próprias para a empresa, que vão tratar os seus dados, que você vai conseguir fazer solicitação para elas, e não vão utilizar os seus dados para treinamento, e também não vão utilizar os dados do seu cliente. Então, é uma maneira muito mais tranquila do seu time trabalhar, sem ter que pedir autorização o tempo todo também, para estar compartilhando algum documento. E uma outra coisa, ética além da LGPD. Se essa decisão foi feita pela IA e estiver errada, vai ter alguém que vai poder pedir?
É importante você criar uma pessoa que fique responsável por isso. Se tiver alguma coisa ali errada, alguém vai avaliar antes de enviar, alguém vai avaliar o contrato antes de a gente mandar para o nosso cliente. E as pessoas afetadas por essa decisão sabem que ela foi gerada ou influenciada por IA. Se você tem algo com o seu cliente, você está criando um produto para o seu cliente, por exemplo, hoje em dia com as plataformas low code, você está criando uma plataforma somente pelo prompt e essa plataforma parar de funcionar, o seu cliente sabe que ela foi criada através de uma ferramenta de inteligência artificial e que se ela parar, você vai ter que arrumar uma outra forma de resolver. É importante que isso esteja claro. Não tem problema você utilizar e criar coisas através de códigos, mas é interessante manter claro para ambas as partes, para que todo mundo saiba como está sendo feito. E existe um humano com autoridade explícita para barrar ou revisar qualquer decisão gerada por IA nesse processo? Existe alguém que pode falar assim, olha, a gente não pode mais utilizar a IA no marketing, porque nossos posts estão perdendo a nossa identidade, não está mais conversando com o nosso público, não está mais carregando o nosso tom de linguagem. Ou vai chegar no momento que vai saturar e aí vai continuar utilizando. Então é interessante você definir isso, mesmo que sua empresa for pequena, ou você confere, ou você seleciona alguém para estar conferindo as ações que estão sendo feitas pela IA na sua empresa, para que você também não perca o seu valor de mercado. E se a resposta para qualquer uma das perguntas for não sei, talvez sua empresa não esteja pronta para aplicar o processo de IA ainda. Você precisa estruturar um pouco mais, identificar, aprender a utilizá-lo e também treinar o seu time. Um exemplo interessante é você mandar essa aula para que seu time possa assistir e saber também como utilizar e como manter seguros os dados da sua empresa. Para o módulo 5, uma atividade que a gente vai deixar para você é: quais ferramentas seu time pode utilizar? Cria um documento com quais eles podem utilizar e quais não. Dados proibidos. Liste para ele, por exemplo, não pode compartilhar dados que tem o CNPJ do nosso cliente. Processo de aprovação. Você pode passar para eles que alguém vai ficar responsável pelo arquivo que eles estão criando com inteligência artificial. Essa pessoa vai ter que ler e validar. Responsabilidade. Quem responde por erros gerados por IA em cada área? Então, se seu marketing criou uma postagem que ofende alguém, então quem será responsabilizado por essa postagem ou por essa criação dessa arte? E 5, data de revisão da sua política. Sugerimos que a cada 6 meses você dê uma lida nisso, ver se ainda faz sentido manter as mesmas ferramentas e manter as mesmas pessoas analisando os fluxos. Porque é importante que a sua empresa ela seja respaldada dos riscos que a IA pode trazer. Ela traz muitos benefícios, assim como também ela pode trazer algumas prejudicar você se você não souber utilizar da maneira correta. E é isso, se você gostou dessa aula, continue nos seguindo nas nossas redes sociais para que você possa aprender mais como utilizar a IA na sua empresa e outras ferramentas para otimizar o seu trabalho e a sua receita. Nos vemos já já.